Olá pessoal, a gente vai ver aqui como a gente consegue executar um código C Sharp no padrão de console aqui dentro do Visual Studio Code. Então, para que a gente consiga trabalhar aqui, para que a gente consiga desenvolver em C Sharp, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é ter o SDK do .NET. Então, para quem não tem instalado, tem que vir aqui na página aqui, só colocar .NET SDK aqui. A versão mais recente aqui, que a gente tem a 10, pode ser qualquer uma delas aqui. E a gente vai realizar o download aqui no padrão aqui x64. Então, é só a gente realizar o download, realizar a instalação e aí a gente vai ter o .NET. Para a gente poder verificar se a instalação, se ela deu tudo certo aqui, a gente vai abrir o PowerShell e a gente vai dar um .NET --info. Se der a informação aqui da versão, no meu caso que o meu está na 7 ainda, né? Mas depois de você instalar, tem que dar a versão do teu .NET. Se der certo aqui, quer dizer que você está com o .NET instalado. A gente vai utilizar como ferramenta aqui o Visual Studio Code. Então você tem que estar com o VS Code instalado, só colocar download VS Code. Se você for instalar na tua máquina aqui, você pode utilizar aqui o User Installer aqui normal, padrão x64 também aqui. Mas se você quiser deixar em modo portátil aí, pegar o zip aqui, é só realizar o download do zip, descompactar aí, como a gente já viu anteriormente. Uma vez que a gente está aí com o nosso VS Code instalado, o nosso .NET Framework instalado também, a gente precisa instalar as extensões aqui dentro do VS Code para poder trabalhar com .NET. Então, para isso aqui, a gente vai vir dentro da nossa aba de extensões e a gente vai colocar aqui C Sharp. As duas primeiras extensões, geralmente, que vão aparecer aqui, ó, é essa aqui, ó, a C Sharp Dev Kit e a C Sharp. Então, a minha aqui já está instalada, vocês vão pegar e vão instalar essas duas extensões aqui. Uma vez que a gente está com essas duas extensões aqui, a gente já pode criar o nosso projeto. Posso fechar aqui. Aqui eu não tenho nenhum projeto criado ainda, né? Nenhuma pasta criada. Primeira coisa que a gente vai abrir uma pasta para ela ser aqui o nosso repositório padrão local, né? Porque depois esse repositório também a gente vai vincular lá no Git. Então você pode clicar aqui em abrir uma pasta aqui e a gente vai localizar aí. Você pode colocar dentro de downloads, dentro de documentos aí, aonde você achar mais conveniente. No caso, se for nas máquinas que a gente tem dentro do nosso laboratório, você vai acessar downloads e um nível acima para voltar no diretório do seu usuário e criar uma pasta ali do projeto específico. Então, se eu tiver o downloads, vou voltar um nível. No meu caso aqui está em área de trabalho. No seu vai voltar para o seu usuário. E aí você vai criar um diretório lá dentro. Lá. Então, aqui eu vou criar aqui, só como exemplo aqui, eu vou colocar aqui linguagem 1, códigos. E aqui dentro a gente vai criar aqui nossos vários projetos. Então, quando eu abri aqui, mandei abrir essa pasta e criei essa pasta, vou falar aqui que eu confio aqui, não tem nada ainda. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai criar o nosso projeto a partir dessa pasta. Então, para a gente poder criar o nosso projeto aqui em C Sharp, a gente vai trabalhar via terminal, que é a forma que vocês vão trabalhar aí na maioria das vezes. Então, a gente vai em terminal, novo terminal aqui, e a gente vai criar o nosso projeto aqui dentro dessa pasta. Então, vai ser dessa maneira. Então, a gente vai dar um .NET New e aí o tipo do projeto que a gente vai criar. Então, .NET New, no caso, é um aplicativo de console, menos N aqui, e aí a gente vai criar os nossos projetos. Eu posso ter um projeto só para vários exercícios, ou seja, posso criar um projeto, dentro desse projeto eu ter um arquivo para vários exercícios, para cada exercício, ou a gente pode criar um projeto para cada um. Nesse caso aqui, a gente vai ver como a gente cria dentro de um projeto, e dentro de um único projeto a gente vai colocar 2 exercícios ou 3 exercícios. Lá dentro da plataforma lá do bCrowd que a gente vai trabalhar agora inicialmente, a gente tem lá na nossa atividade Hello World, a gente tem 2 exercícios. Então a gente vai utilizar aqui esse primeiro projeto aqui que a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou chamar ele aqui, ó, de Hello World aqui. E lá dentro a gente vai ter 2 exercícios. Então a gente pode agrupar tudo ali. Então aqui eu executei. Uma vez que eu executei, ele já vai mostrar aqui, ó, o aplicativo de console foi criado. E dá para a gente visualizar, se precisar atualizar aqui, que dentro da nossa pasta padrão eu já tenho aqui uma subpasta, ó, Hello World. Aqui dentro é o meu projeto. Por padrão, ele vai trazer só um código aqui, que é o programming.cs. Mas eu posso renomear e eu posso criar vários exercícios aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro aqui do nosso Hello World, ele está como program. Eu posso dar um F2 aqui para renomear aqui e vou chamar ele aqui de exercício 1001, que é o código lá do exercício que ele está no bCrowd. Então a gente pode fazer isso aqui. E aqui a gente vai criar a nossa aplicação, aqui a gente vai criar todo o nosso código da forma que a gente necessitar.
Então vamos lá criar o nosso código aqui. Então, primeira coisa, a gente vai dar um using system. É legal ir programando junto, então vocês vão desenvolvendo juntos aí que fica mais interessante. Então a gente vai criar a nossa classe, a classe sempre a gente vai manter o padrão do nome do arquivo, né? Lembrando, o nome da classe aqui tem que seguir aqueles padrões de nomeação de variáveis, sempre o nome da classe começa com caractere maiúsculo, então o E ali maiúsculo. Exercício 1001 que a gente vai ter dentro dessa classe, e dentro da classe aqui eu vou colocar aqui o meu main aqui. Então dentro do meu método principal que vai estar todo o código, eu posso ter várias funções aqui. Depois a gente vai ver como fazer isso aqui. Então, lá no nosso main aqui, a gente vai ter aqui static void main, lembrando o M do main aqui, ele é maiúsculo. E lá no primeiro exercício, lá que a gente tem nesse exercício 1001 do Bcrowd, que é o mais simples possível, né? Que é para a gente somar dois valores. O único ponto que a gente tem que ter de atenção lá para que o nosso exercício ele rode, seja validado lá dentro do Bcrowd, é que a gente não pode ter interação com o usuário, porque lá é tudo automático. Aqui para a gente testar eu posso colocar, por exemplo, entre com dois valores, aí eu vou ler esses dois valores e depois posso falar o resultado da forma que eu quiser. Lá para submeter para o Bcrowd eu não posso ter essa mensagem entre os dois valores, só tem que fazer a leitura, a primeira coisa que a gente vai fazer direto, faz o cálculo e tem que mostrar o resultado exatamente como está pedindo lá no exercício. Então, pensando aqui que o nosso exercício é para a gente poder ler dois valores, tem que receber dois valores, esses dois valores lá do exercício 1001, eles são inteiros, a gente vai ler esses dois valores, fazer o cálculo e apresentar o resultado. Então, vamos declarar as variáveis aqui, lá está como exemplo A e B, então posso colocar A e B e criar a variável soma. Declarei as minhas variáveis. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que receber esses valores. Para que a gente receba os valores, é só eu dar um lay aqui. E aí eu tenho que perguntar aqui em C# como eu faço a leitura, né? Se eu posso mandar uma mensagem para o usuário? Pode, mas na hora de submeter do Bcrowd a gente tem que tirar. Então aqui eu posso dar um console.writeLine para poder escrever e colocar aqui entre com dois valores. Só que essa mensagem eu não posso colocar no código para mandar lá, depois eu vou ter que comentar ela na hora de submeter. Mas aqui para a gente testar aqui local a gente pode fazer isso. E agora a gente vai ler esses dois valores. Então como que eu faço essa leitura? Aqui em C# a gente tem um console readLine. Só que quando eu faço o console readLine ele retorna para a gente uma string. Então se eu colocar aqui A é igual a console.readLine aqui, o que o readLine vai retornar para a gente? Ele vai retornar um valor que é uma string. Tá vendo aqui? Ó, ele está falando, ó, não está implícito a conversão do tipo string para inteiro. Por quê? Porque o A é inteiro. E aqui o retorno do console readLine aqui, ele é uma string. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Então aqui a gente tem duas formas básicas de conversão aqui. A gente tem a classe convert e a gente pode fazer o parse que faz parte dos tipos de dados. Então a gente vai usar o int parse aqui, int.parse. O que aqui está fazendo? Ele está convertendo esse valor que eu estou passando entre parênteses aqui para inteiro. Então, o que o console readLine retornar para a gente, que é uma string, ele vai ser convertido para inteiro e armazenado na variável A. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para a variável B. Então, já tem a leitura dos meus dois valores. E aí, quando a gente vai ler valores aí, em qualquer linguagem de programação, tem que pensar o quê? Como eu envio uma mensagem na tela, ou como eu coloco essa interação, como eu recebo os valores. Então, essas são perguntas recorrentes aí. E aí, agora a gente vai fazer soma é igual a mais B. E aí a gente vai apresentar o resultado. Aí um ponto importante lá, para que ele compile corretamente do Bcrowd, que ele vai olhar se a mensagem que você mandou está exatamente igual ao que ele pediu. Então lá está o quê? Está um X maiúsculo igual ao resultado que a gente tem. Para que a gente consiga fazer isso igualzinho, o ideal é o quê? Até você vai lá no Bcrowd, copia a mensagem de saída da forma que ele está lá, cola aqui e aí você vai montar aí a sua apresentação em cima daquilo. Se eu colocar, por exemplo, o resultado da soma é igual a soma, vai estar rodando aqui? Tá certo? Tá, mas no Bcrowd não vai rodar, porque ele vai comparar se está idêntico. Então lá no Bcrowd lá ele já tem o padrão definido. Então vou colocar aqui, ó, console.writeLine. E aqui, ó, o que a gente vai colocar? Eu tenho que colocar exatamente como está lá no Bcrowd. Então, para esse exercício, como que está lá? Ó? Ele está um X maiúsculo, espaço, igual, espaço, e aí o resultado que a gente vai ter. No caso, se eu quero mostrar ali a soma, eu vou mostrar o quê? A minha soma. Então, esse padrão aqui, ó, esse X
maiúsculo, espaço igual espaço, é a forma que está pedindo a apresentação lá, seguido do valor ali. E cada valor com uma quebra de linha. Então, se cada valor tem uma quebra de linha, então a gente está fazendo o write line aqui, ele já vai estar ok. E aqui é esse padrão que a gente tem. Na hora de submeter, a gente tem que tirar essa interação. Como que eu rodo aqui para poder verificar se isso aqui vai funcionar, né? Então, a gente vai vir aqui no terminal, vou dar um clear aqui, só para limpar a tela. Só a gente dá aqui dentro do diretório do projeto. Então aqui, ó, eu não estou no diretório do projeto, ó. Eu estou dentro aqui, aonde que eu estou colocando vários projetos. Se eu der um ls para listar aqui, ó, eu vou ver aqui que eu tenho o Hello World, que é o meu diretório. Então vou acessar cd, Hello World para poder acessar aqui. E agora aqui, deixa eu dar um clear de novo. Se eu olhar aqui dentro, sim, está o meu projeto. Então agora eu consigo executar. Se eu der um .NET Run vai rodar, ou se eu clicar aqui na setinha também, se tiver instalado aí tudo direitinho, também tem que rodar aqui dentro do nosso Run aqui. Então vamos dar aqui um .NET Run. E aí ele vai demorar um pouquinho, deixa eu subir aqui um pouco. E aí ele está pedindo aqui, ó, entre com 2 valores. Então se eu colocar 5, Enter 9... 5 mais 9, x é igual a 14. Exatamente aquele padrão que a gente precisa lá do bcrowd. Então a gente já tem tudo isso aí organizado. O que a gente precisa fazer agora, que a gente vai ver depois? Como pegar esse código aqui e colocar lá no bcrowd e rodar para que a gente consiga validar. Beleza, terminei o meu exercício, validou aqui mais uma vez. Na hora de a gente mandar lá, a gente só vai ter que ter o cuidado de tirar essa interação e garantir que a saída esteja igual. E se eu quiser fazer outros exercícios aqui agora, tem como eu fazer outros exercícios? Tem, é só a gente criar aqui um novo arquivo aqui, né? Então a gente vai criar aqui, ó, new file, e vou chamar aqui de exercício 1005.cs. O CS é a extensão aqui de C#. E aqui a gente vai ter um segundo exercício. Nesse segundo exercício eu posso programar normal aqui, aí a gente só vai ter um ponto importante aqui. Como eu vou ter 2 arquivos, que os 2 vão ter as funções principais main dentro do projeto, eu vou ter que falar qual exercício que eu quero rodar na hora que eu der o .NET Run. Por quê? Se eu vou ter 2 diferentes aqui, eu tenho que especificar qual que eu quero rodar. Então aqui a gente começou novo aqui, a gente vai começar igual, né? Use System. E a gente vai criar a nossa classe. Então é bom a gente fazendo junto dessa maneira aqui, que aí você vai acostumando. Então aqui a gente vai ter a nossa classe aqui, vou colocar exercício 1005. E a gente vai ter sempre dentro da classe aqui, a gente vai ter o nosso main, static, void main, lembrando que o main começa com maiúsculo. E aí, a partir daqui, a gente vai desenvolver o nosso exercício. Qual o exercício que a gente tem aqui dentro aqui do 1005, né? A gente tem que receber 2 valores aí de ponto flutuante. No caso aí, vai ser um double ou pode ser um float aí, a gente vai utilizar como double aqui. E a gente tem que calcular a média desses 2 valores. Então, eu vou receber 2 notas, por exemplo, nota 1, nota 2. Só que a nota 1 ela tem peso 3,5, a nota 2 ela tem peso 7,5. E somando isso vai passar de 10, né? Vai dar 11. Então, na hora que eu aplicar esses pesos, depois eu vou ter que dividir por 11 para que eu tenha o valor em escala de 0 a 10. Então, esse é o exercício. Ler 2 valores, calcular essa média ponderada e apresentar o resultado. Legal desse exercício aqui que dá para a gente poder ver como limitar a quantidade de casas decimais. Que lá no exercício ele pede para que a gente limite a no máximo 5 casas decimais. E também a gente tem que atentar isso a um padrão de saída aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as nossas variáveis, né? Então, a gente vai colocar aí double, nosso primeiro número, nosso primeiro valor, o nosso segundo valor aí, e a gente vai calcular a nossa média aí. Então, a gente vai ler 2 valores e a gente vai calcular a nossa média ponderada. Eu posso mandar uma mensagem para o usuário, entre com 2 valores? Pode, tranquilo. Mas na hora de submeter, lembrando, a gente tem que tirar isso aí. Então, vou colocar aqui, ó, um console.writeLine e vou colocar aqui entre com 2 valores. E aí, agora a gente vai ler os 2 valores. Como eu vou ler? No mesmo formato que a gente fez antes, né? Então, número 1 é igual a console.readLine. Qual é o problema que eu estou tendo aqui? O mesmo que a gente viu anteriormente, né? Então, o número 1 aqui, ele é do tipo double. Aqui eu retorno uma string. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Double.parse. Vou converter aqui esse valor que eu estou lendo, essa string aqui, para o nosso tipo double aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o nosso número 2. Então, a gente vai fazer isso aqui para o nosso número 1 e para o nosso número
2. Aí agora é só a gente calcular a média. Só que a média não vai ser uma média normal, né? Não vai ser número 1 mais número 2 dividido por 2. É uma média ponderada. Então o que essa média ponderada está falando ali? Está falando que o meu número 1 ele tem peso de 3,5. Ou seja, tem um peso de 3,5. E o número 2 tem peso de 7,5. Então a gente vai multiplicar o número 1 vezes 3,5 mais o número 2 vezes 7,5. Só que quando eu faço isso aqui na hora de aplicar peso, pensa que quem fez aqui a prova 1, que é o número 1 aqui, por exemplo, que a gente está aplicando, ele tirou 10. Então 10 vezes 3,5, 35. Aqui tirou 10 também. 10 vezes 7,5, 75. Então 35 mais 75 vai dar 110. Só que se ele tirou 10 nas duas provas, ele não pode ter ali 110, né? Então, eu quero uma escala de 0 a 10, é só a gente dividir aqui por 11. Isso vai servir para qualquer valor aqui, né? Da nota 1 aqui que ele tirou, da nota 2 que ele tirou aqui. A gente vai aplicar o peso 3,5 na primeira, 7,5 na segunda, e depois é só a gente dividir por 11, porque a soma dos dois valores, ele está extrapolando o valor. E aí, por final, é só a gente apresentar o nosso resultado. Na hora de apresentar o resultado, a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui o console, ponto, WriteLine, e aí a gente tem que apresentar mais uma vez, seguindo lá o padrão. Se vocês forem lá no exercício e pegar, ó, a gente pode copiar até o texto que estava lá, igualzinho, ó, tá assim, ó, média igual, e aí eu tenho que ter o valor. Na sequência aqui, o que eu teria que colocar? Mais a média. Só que como essa média eu tenho que limitar a quantidade de casas decimais, a gente vai utilizar uma técnica aqui que vai facilitar a nossa vida, que ela se chama interpolação de string. Então eu coloco aqui o sinal do cifrão aqui, do dólar aqui no começo, e quando eu faço isso, eu posso colocar uma variável direto aqui, ó. Só colocar ela entre chaves. Então qual variável que eu quero colocar? A média. Só que aqui eu já consigo formatar, vou colocar 2 pontos, F5 aqui, ó. O que isso quer dizer? Que eu estou formatando aqui para 5 casas decimais aqui. É um format, a minha média. E aí, ao invés de mostrar todas as casas decimais que poderiam ter, ele vai mostrar aqui, no máximo, as minhas 5 casas decimais. E agora, o que a gente tem aqui de problema? Aqui, ó, se eu der um .NET Run aqui, deixa eu dar um clear aqui de novo, e dar um .NET Run. Se apertar para cima, ele vai voltando os comandos aqui, ó. Ele vai dar um erro aqui pra gente, ó, que o programa tem mais de um tipo de ponto de entrada definido. O que isso quer dizer? Se eu tenho mais de um tipo de ponto de entrada definido, deixa eu diminuir a tela aqui só pra gente poder ver aqui, ó. Olha lá, o programa ele tem mais de um tipo de entrada definido. Quando ele está falando isso aqui, é porque a minha aplicação aqui, dentro do meu projeto, eu tenho duas classes que tem o main. E a gente vai ter que especificar aqui qual que a gente quer usar, né? Então, qual que eu quero começar. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, dentro aqui desse arquivo CSProj, ou seja, ele define alguns parâmetros de configuração do nosso projeto. Então, ele está falando aqui as propriedades do nosso projeto, qual que é o formato de saída, qual que é o Target Framework aqui, que é o .NET 7.0, que é a versão que eu estou rodando aqui. E aí, a gente vai colocar aqui mais uma tag aqui, que ela vai falar qual que a gente quer inicializar. Então, essa tag aqui, ó, ela se chama aqui, ó, Startup Object. Então, Startup Object tem abertura e fechamento, e dentro dela eu vou explicitar qual que eu quero. Então, se eu deixar aqui o exercício 1001, que é o nome, ó, ele vai começar por ele. Se eu colocar aqui, ó, exercício 1005 aqui e executar, ó, vamos dar um .NET Run aqui, ele vai executar aqui entre com dois valores. Então, se eu colocar aqui 10 e 10, como eu mostrei, a média ele é 10 com 5 casas decimais. Então, aqui no caso, ele está rodando qual? Está rodando o exercício 1005. Se eu mudar aqui o Startup Object aqui para 1001, executar novamente. Não esqueçam de salvar, se o autosave não estiver habilitado, recomendo vir aqui, ó, e habilitar o autosave que a gente tem aqui, porque aí você não precisa ficar dando um Ctrl S. Dá um .NET Run novamente aqui. Entre com dois valores, agora se eu colocar 5 e 6, ele está mostrando a soma. X é igual a 11, que é a nossa soma. E aí depois a gente só vai ver o quê? Como pegar e submeter isso aqui lá dentro do bcrowd. Ou seja, na hora de submeter, é só comentar aqui as interações aqui, tanto no 1001 quanto no outro exercício que a gente tem aqui. Essa interação de entrada, saída tem que ficar. Lembrando que tem que estar exatamente no formato que é pedido lá dentro do exercício. Copiar esse código, submeter lá e vai dar tudo certo. E aí depois a gente pode ver também isso aqui como exemplo. Qualquer tipo de dúvida, só chamar lá dentro do nosso ambiente.